Olha só, vamos continuar aqui com o nosso Jornal da Oeste, falando agora sobre o escândalo do INSS. Defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pede ao STF que investigue a ação na Papuda, após agentes penitenciários supostamente terem cobrado uma delação do ex-agente público. O repórter Victor Salina tem as informações. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, atualização a respeito de delações premiadas. Nós falamos aqui na semana passada das possíveis delações de Daniel Vorcaro no âmbito do escândalo do Banco Master, mas agora o assunto é o escândalo do INSS novamente. Isso porque a defesa do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, ela alega que ele teria sofrido coação ali de 2 agentes penitenciários lá do complexo penitenciário da Papuda, lá em Brasília, onde ele está preso. Esses agentes o tiraram da cela, de acordo com a defesa, no dia 19 de junho, portanto, sexta-feira, para questioná-lo se ele tinha interesse em fazer uma colaboração premiada. Aí que está o problema. Essa não é uma atribuição desses agentes penitenciários. Geisiane, e aí a defesa entrou com um pedido, uma petição ao ministro André Mendonça do STF, que é quem está a cargo das investigações no âmbito do INSS, assim como do Banco Master. Quem teve acesso exclusivo a essa documentação foi o jornal O Valor Econômico, né? Até agora não houve respostas do ministro André Mendonça a respeito do caso. O que a penitenciária alegou para a defesa, né? Para ter tirado o careca do INSS da cela dele. Segundo a administração da penitenciária, ele foi retirado para responder a respeito de medidas disciplinares que ele teria desrespeitado. Só que essa audição a respeito disso já estava marcada para o dia 23, ou seja, para hoje, 23 de junho, e não no dia 19, como ocorreu. Ou seja, a defesa está pedindo uma explicação, está pedindo, melhor dizendo, que o ministro do STF, André Mendonça, entre em contato com a penitenciária e cobre explicações por esses agentes terem coagido ali o cliente deles, o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes. Lembrando, nossa audiência aqui não é uma atribuição de agentes penitenciários cobrar qualquer tipo de delação ou mesmo ajudar ali nas investigações. Isso é uma atribuição exclusiva da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Eu volto com você, Gisele. Serrão, tá então a alegação da defesa do careca do INSS de que ele teria sido coagido por agentes penitenciários para fazer logo aí uma delação premiada, que é outra, né, que tá ali num stand-by eterno, né? O Brasil acontece tanto escândalo um em cima do outro que acabou que ficou num stand-by eterno essa delação premiada. Mas ele alega que sofreu coação. Se de fato sofreu, a pergunta que surge é justamente essa aqui da nossa tarde, né? A mando de quem? Pois é, se verdadeira, essa denúncia é gravíssima e é mais uma confirmação da esculhambação total do nosso sistema criminal. Porque não é atribuição de agente penitenciário fazer qualquer coação a um preso. Mas nesse caso aí, sabe-se que o escândalo é de alto escalão. Tem alta pressão política. E sempre que isso ocorre, então você tem interferências tanto no céu quanto no inferno, tanto na cúpula do judiciário quanto no andar debaixo da própria penitenciária. Esse é o retrato do Brasil, um Brasil completamente dominado pelo crime institucionalizado, um Brasil em regime de prostituição institucionalizada. Então isso que aconteceu com Antônio Carlos Camilo Antunes é de tirar o cabelo, arrancar o cabelo de tanta raiva, mas raiva mesmo, quem tem que ter é o aposentado e pensionista que foi roubado pelo esquema do qual o Antônio Carlos é acusado. Então, nessa de você fazer a compensação entre o que tem mais cabelo, quer de arrancar mais cabelo ou não, a gente fica com os aposentados e pensionistas, esses sim, os verdadeiros lesados nessa história. E que o ministro André Mendonça mande apurar todo esse caso novamente. E, de novo, a gente tem que lembrar, esse caso, o INSS, também não era para estar na esfera do Supremo Tribunal Federal. É mais um defeito institucional brasileiro. Ah, mas tem foro privilegiado. Acabe-se com essa porcaria de foro privilegiado e vamos recuperar a institucionalidade no Brasil. Não tem outro caminho.
E Barroso, o Serrão brincou aqui, né, que é de arrancar os cabelos. Vale ressaltar aqui para nossa audiência que o Careca do INSS, no ano passado, acionou a justiça justamente para que ninguém o chamasse de Careca do INSS, que era o apelido ali utilizado dentro desse esquema de corrupção do INSS, né? Vale ainda ressaltar que a CPMI, que investigava esse roubo bilionário aos aposentados e pensionistas, não foi prolongada, né? Não teve seu prazo prorrogado a mando do STF. O STF votou contra isso, então as investigações pararam, mas está aí, de acordo com a defesa do Careca do INSS, ele sofreu coação dos agentes penitenciários. O Vitor Salinas trouxe muito bem abordada aí a reportagem, falando que não é atribuição, né, dos agentes penitenciários fazer esse tipo de coisa. Bom, não é atribuição dos agentes penitenciários também pressionar alguém para fazer a delação premiada. Eles não têm nada a ver com delação premiada. Para o pessoal aqui entender, agente penitenciário, gente, eram os famosos carcereiros, que agora a nova denominação é agente penitenciário. Então, ele não tem, né? Creio que o André Mendonça, inclusive, já deve ter feito um despacho para justamente apurar essa questão, né? Para entender o que houve ali. Tudo nesse caso é preciso ter muito cuidado. Lembrando aqui que a Polícia Federal, o delegado que cuidava do caso foi substituído, né? Que essa delação premiada do Careca do INSS, eu vou chamá-lo assim para todo mundo lembrar quem é, porque aos aposentados, né, não sobrou nem honra nem dignidade, então esse senhor também acho que não pode pleitear nesse sentido, mas ele está ali, né, cumprindo então uma prisão fundamentada, que ele pode prejudicar as investigações. Então, tudo isso é preciso investigação, esclarecimento, porque a gente sabe, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o ministro Gilmar Mendes é defensor de uma ala do Brasil, não é uma ala da Polícia Federal somente, não é uma ala somente do Supremo Tribunal Federal, de cavar, né, uma nulidade aí, tanto no processo do Master, quanto no processo do INSS. Gilmar Mendes está muito chateado que não conseguiu colocar domiciliar naquele que pode delatar o Lulinha. Já pensou?